Fala pessoal, tudo bem? Apresento para vocês, com muito orgulho e muita satisfação, o primeiro podcast de medicina do Brasil apresentado por acadêmicos, com o intuito de trazer a realidade para vocês, mostrar um pouco da nossa faculdade, mostrar o que a gente vive aqui dentro, conversando com docentes, conversando com colegas de curso e trazendo isso de uma maneira muito informal para vocês. Meu nome é Rafael, meu apelido é Fafá, todo mundo me conhece assim, sou acadêmico do 7º período de medicina e desejo boas-vindas a todos aqui que estão acompanhando a gente. Saudações a todos os nossos espectadores. Sejam bem-vindos à mais nova dose de serotonina quinzenal de vocês. Meu nome é Marco, também sou acadêmico do 7º período de medicina. Sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal. Eu sou a Duda Bertol, eu sou acadêmica do 8º período de medicina e eu estou muito feliz hoje de estar aqui. Queria primeiramente agradecer aos meus amigos e à FAG pela oportunidade. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem muito dos nossos episódios. E eu estou muito animada por tudo que está por vir e também muito animada para escutar todas as histórias. Seja bem-vindo, professor Rafael Halber. É uma honra para a gente ter você aqui para poder trocar uma ideia, conversar, falar um pouco sobre sua vida, sobre suas experiências. Então, se apresente aí, mostre quem você é, para que você veio. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para conversar um pouquinho. Meu nome é Rafael Halber, sou professor do curso de Medicina. Sou professor também de vários cursos de outros colegiados aqui na FAG, principalmente os cursos da saúde, principalmente das áreas básicas. Sou biólogo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou mestre em genética e biologia celular, doutor em biologia molecular. Aqui na FAG sou professor adjunto de várias disciplinas, então eu rejo algumas cadeiras. Nem sei se essa palavra existe, mas enfim, eu sou o coordenador de algumas das cadeiras e responsável por elas também. Que mais? Sou professor da FAG desde 2015. Sou preceptor também da Liga Acadêmica de Metodologia Científica, que é rodada pelo Câmara. Sou preceptor da Liga Acadêmica de Genética Humana. Sou orientador de iniciação científica e de TCCs da medicina e de vários outros cursos da área. Você esqueceu o trabalho mais difícil, né? Que recentemente o senhor virou pai. Ah, claro, sempre. O trabalho mais difícil de todos, mas um dos mais gratificantes. E a bebê agora já está de pezinho no berço. Medo, porque agora ela começa a cair também. E o pai super protetor de primeira viagem está aí apanhando um pouco para isso. Mas sim, pai, entre grandíssimas aspas, pai fresco. Minha bebê tem 7 meses agora, então todo mundo se adaptando, mas tá todo mundo amando lá em casa. Coisa boa. Aquela coisa fofinha. Devia ter trazido ela aí hoje pra gente. Pois é. Ela ia agarrar o microfone, ela fazer como ela sempre faz em tudo que você pega. Tá correndo a menina quase. Mas eu te conheço vamos completar 4 anos agora, mas a gente nunca conversou e eu não sei como é que o senhor veio parar aqui na FAG. A história de como eu vim parar aqui na FAG é levemente engraçada. Durante o meu doutorado, estava no doutorado lá no Rio Grande do Sul, e eu vi num grupo do Facebook, eu vi um anúncio de uma ex-professora da medicina, que era assim: precisamos de um professor de genética para a medicina. Falei, cara, no grupo de Facebook, na FAG, em Cascavel, nossa! Mas como é que eu cheguei aqui? Sou de Toledo, meus pais são daqui do ladinho. Então, te falei, olhei para minha orientadora e disse assim: quer saber? Eu vou. E aí eu vim aqui, fui fazer a prova caiu um tema que eu já tinha dado uma prova anteriormente, então caiu um tema de avaliação didática que eu já estava muito acostumado. Isso em 2015, era final de julho de 2015, começo de agosto de 2015. E aí terminei a minha apresentação, as professoras pediram para eu me retirar da sala, eu pensei, não, vou voltar, elas vão me mandar embora e é isso aí. E aí quando eu entrei na sala, a coordenadora da banca olhou e disse assim: quando é que você pode começar? E eu falei, Na lata. Cara, na lata. Foi na lata. Falei, cara... Não deu nem tempo para despedir. Você pode começar semana que vem? Por quê? Porque as aulas já tinham começado. Então, eles estavam com um professor que tinha recém saído da disciplina. E aí eu olhei e disse assim, quer saber? Essa semana eu não consigo porque eu precisava fazer todos os trâmites. Por quê? Quando a gente está no doutorado, a gente tem que ter uma dedicação exclusiva e para conseguir liberação para dar aula, a gente precisa de uma série de documentos que vão para o orientador, que vão para o programa de pós-graduação e que vão para CAPES e para CNPq. Beleza, aí eu disse assim, 2 semanas eu tô aqui. Dia 15 de agosto eu bati a minha primeira foto do meu primeiro crachá com um sorrisão de boca a boca, porque era literalmente o meu primeiro emprego e cá estou eu, desde 15 de agosto de 2015 até hoje,
na Medfag. Comecei com a disciplina de genética da medicina e estou com ela até hoje. Nunca mais saiu, formando doutores, fazendo amigos. Formando doutores, fazendo amigos, me divertindo, ensinando, que eu acho que é a parte mais importante de ser professor, que é a interação e a parte de você trazer um pouco de sua bagagem de conhecimento para aqueles que algumas vezes estão ávidos pelo conhecimento, algumas vezes precisam daquele conhecimento e que com certeza vão usar no futuro. Então, acho que é sensacional isso aí. Eu acho que nós três aqui que já passamos pela sua matéria, podemos dizer que talvez a maior qualidade do senhor seria... Ó, senhor, que formal. Nossa senhora. Seria a parte de... Ganhei uns 15 anos. Conseguir se integrar mesmo, essa integração que você faz com os alunos, que eu acho que posso dizer com muita propriedade que você é o professor, quando a gente chega na faculdade, que mais abraça a gente e também mais vira nosso amigo. E o senhor consegue cativar a gente de um jeito, porque a gente é acostumado, pelo menos falo por mim, eu passei um ano de cursinho e você é acostumado àquela coisa maçante, aqueles desenhinhos e tal, e você se acostuma num ritmo de estudo e você, quando entra na faculdade, você acha que vai ser diferente, vai ser só teoria, só teoria, só teoria, ou você já vai sair atendendo logo de cara. Aí você vai lá, você faz um quadrinho bonitinho, ensina, cativa. Vocês lembram do júri que ele fez? Júri Nossa senhora! Simulado, O júri que acaba com a amizade. Acaba com a amizade. E aí a gente traz as amizades de volta depois. É. Não vem com essa. Só faltam as togas, só. O resto... Pois é, faltava todo mundo vestido de toga. Mas a gente consegue, um dia a gente vai conseguir chegar lá. Eu ainda não consegui achar, eu queria achar aqueles cabelinhos brancos, sabe? Aquela touquinha de cabelinho branco pra trazer. Um dia eu vou conseguir achar. O martelinho então, tinha, né? O martelinho, eu peguei um martelo de borracha, daqueles de sentar azulejo, sabe? Eu tinha um em casa, eu falei assim, cara, é esse que vai toda vez que eu uso ele. Dá pra dar uma pancada na mesa, porque ele é de borracha. Não dá quebra. pra fazer a graça. Faz o barulho impactante. Faz o barulho impactante. E essa prática é história. engraçada, porque foi na turma 14 que eu implementei e todo semestre. Todo mundo lembra dessa prática. Foi numa das semanas pedagógicas da FAG, porque todo começo de semestre nós, professores, temos pelo menos 4 ou 5 dias de semana pedagógica. Então, a gente aprende técnicas novas, coisas novas. Discute muito sobre como ensinar. E numa dessas eles me disseram, tem um tal de júri simulado, uma prática emprestada do direito, que a gente pode usar para temas controversos. E eu falei, quer saber? Vou usar. Fiz na 14, o nosso colega o Sandri falou, ele criou um grupo para discutir o tema do júri simulado. Eu sei que eles ficaram 2 anos discutindo aquele tema pós a disciplina de genética. Então se tornou uma prática bem emblemática que eu acho que é muito legal. Só para cortar, já que o senhor Claro. falou do Sandri, agradecer ele também, o João Carlos Sandri, acadêmico da T14, aí, que ajudou muito a gente na ideia, ajudou muito a gente na execução do projeto também. Ele está se formando já, está pensando em ganhar dinheiro agora e ser feliz, né? Não pôde estar aqui com a gente, mas ficou o abraço e a lembrança. Isso, é interessante passar também que o Halber começou esse júri simulado na turma 14 e hoje a gente está com a turma 24 entrando agora. São os calouros da nossa faculdade. Então, Nós estamos pelo menos há 4 anos e meio, porque a disciplina de genética é no segundo período. Então, nós estamos há pelo menos 4 anos e meio fazendo essa mesma prática. E até hoje eu não vi um júri simulado igual ao outro. Então, as pessoas, principalmente nesse meio medicina, vem um pouquinho de casa já daquela competitividade. Aí você bota 2 grupos, um de defesa, um de acusação. Óbvio que a coisa sai muito boa, né? Então, O pessoal chora, se prepara. Aham. e tanto é que a Você brincadeira é, se você conseguir fazer o professor chorar, você ganha um bônus ganha. no final. Então, Eu fiz a Karen chorar uma vez com uma história aí que eu não estudei para um seminário dela. revelações. Revelações. E ganhei 10 ainda. Olha Ganhei 10. só. Mas Ai, ai. quanto tempo você dá aula para Medfag? Para a Medfag desde 2015, então são 6 anos e meio, desde agosto de 2015, quase 7 anos. Dou aula para a Medfag. Comecei com a disciplina de genética, era a única disciplina que eu fazia. Então eu trabalhava lembro até hoje, eu trabalhava na quarta-feira, chegava quarta-feira de manhã, trabalhava quarta de tarde, quinta de manhã, quinta de noite eu ia para Porto Alegre, terminava meu doutorado, voltava na quarta-feira de manhã da próxima semana. Naquele ano e meio eu dormia 2 noites da minha vida dentro de um ônibus para poder vir para cá. Aí, isso comecei com a turma 10, na turma 12 eu comecei com a disciplina de histologia, junto com a de genética. Na 14, aí eu comecei com a biologia celular e a genética e me mantenho com elas até hoje. E esse semestre assumi a metodologia científica do segundo período também. Então, estou com 3 disciplinas na Medfag. e naquela época, assim, era gratificante para ti? Porque, assim, hoje
tem uma família, joga com a gente, já está integrado assim, em tudo que a gente faz na faculdade, mas naquela época... Cara, eu sou de uma família de professores. Meu pai foi professor por 33 anos de estado do Paraná. Eu tenho 3, 4, 6 tios que são professores também. Tá no Alguns sangue. de universidade, tá no sangue. Eu tentei escapar, não consegui, fui fazer Não biologia. Fiz bacharelado, mas no meio do curso eu descobri que tinha um cursinho pré-vestibular popular em Porto Alegre que era voluntário e a gente tentava trazer alunos de classe muito baixa ou carentes, digamos assim, bem carentes mesmo. Tanto é que o processo seletivo do cursinho era, quanto menor fosse a renda, maior era a chance de você entrar no cursinho. A gente dava aula de graça. A gente tinha uma média de aprovação na federal de 25%. Nossa. Poxa. E ali eu aprendi que eu percebi que ser professor era uma das minhas vocações. Durante o doutorado, como única e exclusivamente pesquisador, eu não estava completamente feliz. Faltava a área do ensino e da educação para mim. Tanto é que eu vejo meu pai é um dos ícones lá de Toledo. Falando nisso, alô pai, se você estiver me ouvindo, um dia for me ouvir, você é um dos meus exemplos junto com a minha mãe. Minha mãe, infelizmente, fico sentido até hoje que minha mãe teve que largar a docência por minha causa, porque eles acabaram, naquela época eles não tinham um suporte tão grande. Então, quando eu nasci, eles dois decidiram que meu pai continuaria como docente e minha mãe se dedicaria a mim. Então, minha mãe também era para ser professora, mas acabou não sendo. Não exercendo, mas ainda assim também está no sangue, também estava preparada para isso. Então, a educação, acho que o ensino, a educação mudou muito minha vida, mudou muito minha forma de pensar. E talvez por isso que eu goste tanto. Eu acho que ela salvou uma parte da minha vida que estava praticamente infeliz. Não vou dizer que estava praticamente feliz. Faltava alguma coisa. E a educação, o ensino veio para completar tudo e hoje eu consigo viver sorrindo dando aula. Coisa boa, isso é puramente vocação também. Eu vejo lá em casa, minha mãe, ela teve uma adolescência muito difícil, sabe? E o sonho dela sempre foi ser professora e fazer pedagogia. E ela conseguiu realizar quando ela tinha 28 ou 29 anos. Eu tinha 9 para 10 ali. E a felicidade dela, porque a vocação dela é isso, é conversar com pessoas, é ensinar. Então, não adianta, para você fazer as coisas tem que ter vocação, da mesma maneira que é no nosso curso, para você lidar com pessoas, para você fazer o que você for fazer, você tem que ter vocação, ter empatia. Tem que gostar daquilo que você vai ser um dia. Eu acho que essa é uma parte muito difícil quando você vai escolher, principalmente quando você vai escolher medicina. Porque a gente sabe que a realidade do aluno de medicina, do aluno de cursinho de medicina, não é uma realidade vou entrar hoje. São raros que entram saindo do ensino médio. É mais comum que você tenha uma bagagem de 1, 2, 3 anos de cursinho e aí, nesse momento, você entra na faculdade. E aí, às vezes, você entra e você se depara com um ciclo básico, que é um ciclo onde você traz muita disciplina base, principalmente da biologia, mas de uma forma um pouco mais avançada. Porque tudo aquilo que você vai ver depois está nesse ponto inicial. Então, eu acho que existe uma queda no aluno de medicina. Quando ele chega no primeiro período, talvez ele não faça tanto medicina quanto ele achava que ele ia fazer. Mas isso melhora com o tempo, isso muda com o tempo. É uma quebra de expectativa, né? Exatamente. E isso é uma coisa... Isso, e tem essa quebra de expectativa, tem a quebra de expectativa de que boa parte dos alunos vem sempre de sei lá, como é que eu vou dizer? De um conhecimento absurdo e aí chega aqui e tem um processo seletivo para entrar. E esse processo seletivo seleciona um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas acaba sendo muito parecido com você. Lá no colégio, talvez você se destacava. Aqui, você está no meio de muita gente boa. E isso é muito legal. Só que às vezes é difícil de lidar. E por isso que eu acho que é uma das coisas que eu, como perfil profissional, assumo. Eu sei que vai ser difícil. Cara, com 17 anos, eu saí de Toledo, uma cidade de 100 mil habitantes, fui para Porto Alegre, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Eu sei o que é estar fora de casa, eu sei o que é você sentir saudade dos seus pais, eu sei o que é você ligar. Na época, eu só conseguia ligar uma vez por semana, no máximo, quando eu conseguia. Então, assim, por que eu não posso, como perfil profissional, tentar ser mais próximo do aluno, tentar mostrar para ele que vai melhorar? É uma fase de adaptação. Você vai aprender muito, você vai sair muito mais maduro. E para muitas pessoas, querendo ou não, quando você chega na faculdade, eu também, eu vim numa cidade de 10 mil habitantes, abraço para Severi aí,
Era uma cidade muito pequena, eu tive que sair para fora para poder fazer cursinho. Então, quando você chega aqui em Cascavel, eu nem imaginava fazer FAG. Minha mãe me inscreveu sem eu querer, eu vim fazer, meio obrigado. Mas quando eu vim para cá, eu me apaixonei e fiquei, né? Mas quando você chega na faculdade, a primeira família que você faz é 4 ou 5 amigos e o professor que você mais tem... Como é que é a palavra? Que você mais vai com a cara, sabe? E no meu caso foi você. Até hoje, meu orientador de TCC, né? Exatamente, esse é o detalhe sórdido por trás da galera, que sou o seu orientador de TCC. E tu consegue ver você tá muita devendo o diferença. seu TCC? Não, brincadeira. Tem que tentar fazer. Cobrando ao vivo! Tem que tentar fazer. Cobrança. E você consegue ver muita diferença do acadêmico que ingressa no primeiro dia de faculdade, no primeiro período, e de como ele acaba o primeiro ano de faculdade, assim, qual a diferença mais gritante nisso? A diferença mais gritante, eu acho que é a maturidade em relação ao estudo. Porque você vem no primeiro dia de aula, você vem com uma ideia do que é estudar. No último dia do segundo período, você já tem uma noção de como é a melhor forma de estudar para você. Você aprende isso. Eu acho que a maturidade de, estar com esse ambiente diferente, conviver com isso, por mais que alguns dos nossos alunos não saiam de casa, digamos assim, moram em Cascavel, nasceram em Cascavel, mas a maior parte vem de fora. Então é o aprendizado e a maturidade de viver a sua vida adulta e o aprendizado de como eu vou estudar para a faculdade. Qual é a minha forma de estudar? Eu vou fazer flashcard, eu vou fazer resumo escrito, vou ler aula digitada, como é que eu vou estudar? Porque é uma coisa que a maior parte de vocês não tem quando chegam aqui. E aí você vê lá no final, você olha outra cara. Como eu acompanho os alunos de medicina, eu vejo alguns deles saindo da medicina, você olhava e dizia assim, nossa, aquela pessoinha que estava aqui, que era um adolescente que estava de olhos assim, hoje tem um semblante sério de um profissional que você sabe que vai ser muito bom. E aí você começa a olhar para os seus alunos, que foram seus primeiros alunos. Agora... estamos formando a T13, então eu já dei aula para 10, 11 e 12 que estão formadas e eu olho a galera sendo médicos, sendo excelentes profissionais, passando em residências. Isso me dá um mega orgulho saber que eu fiz parte desse processo de desenvolvimento pessoal deles. Mais próximo, claro, no primeiro ano, mas posterior a gente percebe que é muito legal esse amadurecimento. E quanto mais você vai amadurecendo na faculdade, vai subindo de período, você vai vendo que sempre dá tempo. Você achava que não ia dar tempo para a primeira prova da faculdade, que a corrida era muito difícil, aí você chega na metade do curso, você vê que não é que você só queria voltar para o primeiro período e poder fazer as provas de novo. No começo da faculdade a gente olhava um resumo de 10 páginas, falava, meu Deus, não vou conseguir estudar. A gente chega no final do terceiro ano, 200 páginas, uma prova, e vai. E tem mais 3 provas na mesma semana. É porque você aprende como estudar. Exatamente. Você sabe como pegar os tópicos principais do que o professor fala, você sabe como trazer, e isso tudo é treinamento. Não é no primeiro período que você vai fazer isso. Claro, e a gente não espera isso. A gente espera que realmente você amadureça ao longo do primeiro período. E eu sempre digo que as primeiras provas para um calouro são muito emblemáticas. Porque tem aquela quebra de, poxa, eu estava acostumado com 9,5, 9, hoje eu tirei um 7,5. Poxa, e aí? E eu sei que isso é frustrante porque eu tive isso. A minha disciplina de biologia celular, minha primeira prova foi um 7,5. Em biologia eu nunca tinha tirado menos que 9,5 no colégio. Aí na faculdade, minha primeira prova de uma área que eu gostava, que hoje eu dou aula, foi 7,5. E aí você, puxa, o que eu estou fazendo de errado? Não, você não está fazendo de errado, você está se adaptando. Você está aprendendo com o tempo. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que nem a gente falou no começo lá sobre a questão da quebra de expectativa. Eu acho que o primeiro ano de medicina para a gente, assim, para todos os estudantes, é uma quebra de tudo que a gente conhece. Então a gente tem essa quebra de expectativa do que a gente vai ser, porque a gente pensa que a gente vai chegar já atendendo ali, vai ser um clínico geral no primeiro semestre da faculdade. Salvando vidas já, salvando vidas. Dando adrenalina na Aí vida. a gente vê que não é assim, aí a gente tem uma quebra do método de aprendizagem, a gente tem uma quebra da sociabilidade também, a gente vê que é muito diferente. Eu vim de uma época de cursinho, que eu chegava no cursinho, sentava minha bunda na cadeira, ficava o dia inteiro estudando, saía. Eu tinha uns amigos que eu já tinha feito, que às vezes iam chegando alguns, mas a maioria das vezes iam saindo conforme eu ficava, principalmente ali na época do terceirão. E daí a gente chega aqui e é totalmente diferente. Então, tipo, são as mesmas pessoas que vão passar 6 anos na faculdade com você e você tem que aprender a lidar com elas no dia a dia de uma maneira muito diferente.
e você tem que aprender a se apoiar nelas também. Com certeza. Porque eu até, na minha faculdade, a gente tinha um grupo que era o grupo de amigos que a gente chamava que era os da Grota. Porque a gente se juntou, uma gurizada que veio de muito longe, de muito dos interior, assim, e a gente se juntou. Eu falo com a gurizada da Grota até hoje, entendeu? Do fundo tipo, da grota. do fundo da grota, literalmente, parafraseando o nosso querido cantor, que agora eu esqueci o nome. Baitaca, Dali Baitaca. Uma presença de palco que aquele cara tem. Nossa senhora, ele fica parado cantando, assim, muito engraçado. Enfim, é uma coisa que a gente aprende, a ter uma segunda família. E essa segunda família são seus amigos próximos, e essa terceira família, e eu percebo isso bastante, não só no curso de medicina, mas principalmente no curso de medicina, que tem um volume de pessoas mais heterogêneo em relação à cidade de origem, que é a nossa segunda ou terceira família, que é a família Medfag. E eu sei que muitos de vocês sentem orgulho de ser isso, e eu olho e digo assim, cara, eu gosto de ver isso aí, eu acho que isso é legal. Pois é, uma das coisas que mais me cativou para ficar aqui foi no dia do meu vestibular, eu vim fazer e tinha uma bateria tocando, o pessoal animadaço, usando roupa vermelha e verde e gritando com muito amor. Eu falei, eu preciso conhecer isso aí. Até então o Halber, que está aqui com a gente hoje, esse cara já fez muitos pontos pela Atlética 8 de abril, nosso goleiraço de handebol. O handball tá na minha vida desde 2002. Desde 2002. Durante a faculdade pratiquei esporte. Pratiquei o handball também. Sou goleiro de handball de formação. E aí, quando eu vi que a Atlética estava começando a construir um time de handball, tava faltando pessoal, eu falei, quer saber? Eu vou lá tentar jogar para voltar o meu handball. Tô aí até hoje. Hoje tô treinando. Mudaram o treino para quinta-feira. Agora eu vou poder treinar. Amém. E aí, com isso, veio a participação em alguns dos campeonatos. Joia, Jogos Interatléticas, a Intermédio, participei de um Intermédio também. Então, a gente tem... Eu tô muito próximo disso porque eu gosto do esporte. Eu acho que o esporte é um dos pré-requisitos para a faculdade também. Quando foi implementado na Federal do Rio Grande do Sul que a gente teria um treino de handball, foi uma das minhas maiores alegrias. Porque é mais um momento para socializar e é um momento de ter um pouquinho de serotonina também. Ou seja, a faculdade não é só estudo, sentar a cadeira e estudar. É socializar, é jogar, é gritar, é se divertir também. E precisa disso também. Mas eu acredito que aqui na FAG, um dos diferenciais, assim, é essa parte de integração que a gente tem com a Atlética, até esse contato que a gente tem com os professores, os amigos. Eu acho muito legal, sempre quando me perguntam sobre a FAG, eu falo isso, que o grande diferencial é a família que a gente cria aqui dentro. A gente tem contato com as pessoas dos períodos mais à frente, na Atlética, em todos os esportes, nas cheers, na bateria. Então, eu acredito que isso ajuda muito na faculdade, na vida acadêmica, para levar tudo mais leve, de forma mais leve. E a gente vai vendo... Cortei. Não, eu ia falar que com certeza o que a gente mais aprende assim no começo é... Eu cheguei, eu olhei, falei, cara, quero jogar, quero participar dos esportes. Aí entrei, aí falei, não vou dar conta, não vai estar dando certo. Todo mundo acha isso. Treino terça-feira, 10 horas da noite nos ginásios e aula às 7h30 da manhã, prova no outro dia, não vai dar certo. Aí demorou, mas eu aprendi que era um momento de alívio de tensão, um momento de conhecer novas pessoas. Hoje, muitos dos meus maiores amigos aqui dentro são pessoas mais velhas que eu conheci através disso. No começo com esporte, depois um pouco com festa, depois entra a atlética, a bateria, cheers. Então, são várias coisas que a gente vai se adaptando e assim a gente vai formando essa família que a gente tanto fala. O que a gente fala muito ali pro pessoal que quer entrar na bateria, né, que passa pela seletiva, aquele compromisso 3 vezes por semana, perto dos jogos, né, das 10h30 à meia-noite, de você ter que vir treinar, deixar de estudar. Às vezes é 1h30 que você vem pra cá e você rende 3 vezes mais quando você chega em casa. É um alívio de tensão, você fica relaxado, você conversa com amigos. Bom, eu conheci muita gente que hoje já é formado e que eu não teria nem um pouco de contato se não fosse entrar em atividade extracurricular. Eu acho que todo mundo passa por isso e é muito bom, é muito gratificante. Eu acho que é parte essencial da faculdade participar de atividades extracurriculares em relação principalmente a esporte e sociabilidade. Eu acho que a pandemia nos privou muito disso nesses últimos 2 anos, infelizmente, e estamos começando a voltar um pouco graças à ciência, às nossas queridas vacinas, mas eu acho que faz
parte e precisa fazer parte. É aquela história, eu sempre digo para os calouros ou para os alunos de segundo período, gente, façam parte de alguma coisa fora, isso vai fazer diferença. E outro ponto que ajuda principalmente, sono. Sono, gente, sono faz parte, é importante. Deixa de dormir para ir para uma prova, chega lá e tem um branco. Ou deixa de ir para o treino, chega lá, está cansado, não conseguiu render na última hora, gastou 3 horas para estudar um conteúdo. Foi para o treino, gastou 1h30, talvez você gaste aquela outra 1h30 para estudar 2 conteúdos e não um só. Como você demorou as 3 horas? Exatamente. Porque você está diferente, você está empolgado, você está cansado, você está com serotonina e coisas assim. Então, acho que é bem legal a gente pensar nisso também, porque faz parte. E como a Duda disse, eu acho que é um dos diferenciais que a gente tem e que, principalmente para a Medfag, funciona muito e para os outros cursos também funciona. Eu acho que isso é legal de sempre frisar. Parece que você chega no... Eu vejo por mim, eu chego no ensaio da bateria, parece que eu pego meus problemas, todos coloco numa caixa e deixo fora. Depois que eu sair, eu pego a caixa de volta, né? Porque eu não tenho como se livrar. Eu sou até um pouco suspeita para falar, porque eu sou uma das defensoras dessa parte da faculdade que a gente tem que participar dos esportes. E eu faço parte das cheers e também sou atleta. Então, para mim, hoje eu não me vejo sem isso. Eu tenho certeza que eu tô aqui hoje por causa dessa base que eu criei, tanto de amigos do hand, das cheers. Na verdade, tipo, eu agradeço do fundo do meu coração por todas as pessoas que estão ali ajudando a gente. Que nem você falou, não só pela parte do esporte que faz bem, né, para a saúde, mas de trazer, criar grandes amizades mesmo. Que o Fafá falou, né? Eu tenho hoje os meus melhores amigos dentro da atlética, dentro das cheers. Então, que nem eu falei, eu sou suspeita a falar da importância disso daí. Acho que nós 4 somos suspeitos. É verdade, né? Extremamente, os 4 aqui envolvidos só em atlética, esporte. Depois de alguns jogos, dificuldade de dar aula, porque gritou demais. Quem nunca? Fica sem foto uma semana, amidalite, gritando. Graças a Deus eu cheguei antes da pandemia para viver o primeiro intermédio e no primeiro dia já perdi a voz já. Você não aguenta Calor meio-dia emocionado. gritando, você não aguenta meio-dia. É impossível você ir para um jogo no intermédio da 8 de abril e você não sentir um pouco de amor e você não querer perder a voz. Não Exatamente. existe. E se você não perde a voz, tá fazendo alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E o mais legal de tudo isso é a gente poder também ter os nossos professores ali junto com a gente. O Halber é um exemplo disso, né? Então, ele poder estar ali jogando com a gente e representando a Atlética é algo muito legal. Eu acho que todo mundo, quando a gente chega assim, a gente fala, cara, não é possível. O nosso professor tá ali jogando com a gente. E a gente entra lá e vê ele destruindo em quadra, pegando toda a bola que precisa pro time, gritando, torcendo com a gente. Cara, é um sentimento assim e é um negócio da família. A gente olha e fala, cara, aqui dentro é todo mundo junto. Ali Exatamente. Tem a sala de aula, tem a prova, tem o momento de estudo, mas depois disso a gente tem a nossa família. Exato, eu acho que eu sempre tento fazer essa integração, mas não dá para deixar de lado o profissionalismo. Eu acho exatamente. Que dentro de sala eu sou professor, dentro de sala eu estou ensinando, dentro de sala eu estou fazendo vocês aprenderem, ou tentando pelo menos. Fora de sala, talvez também. Por exemplo, um dos meus orgulhos hoje é quando eu cheguei a gente tinha um goleiro de handebol. Eu. E o nosso segundo goleiro era um goleiro de futebol 7. Hoje, esse segundo goleiro, o Gustavinho, nosso querido Gustavo Wen, ele hoje é o nosso segundo goleiro de handball e ele muitas vezes entrou em quadra como goleiro titular e eu fui o reserva dele. E eu treinei ele, eu ensinei ele a ser goleiro hoje de handball. Hoje tá jogando demais. Hoje tá jogando demais, né? tá destruindo. No último Joia que a gente foi, ele começou como titular em 2 dos 4 jogos que a gente teve. Então, até ali eu tô ensinando de alguma forma. Eu acho isso muito, muito gratificante. Estar na Atlética, fazer parte de uma Atlética, eu acho que é bem interessante. Você vai respeitando a hierarquia, como você falou, dentro da sala quem manda é você. Nos esportes a gente brinca, a gente se xinga, mas a partir do momento que a gente sai dali, o respeito sempre permanece, né? Exato. Isso que é muito gratificante. Eu vejo ali eu tava... A Bruna, por exemplo. A Bruna, quando eu entrei na bateria, ela me chamava de louco. Como é que você dá conta de fazer bateria? Hoje em dia, a Bruna, ela é completamente obcecada pelo repique. Ela vai em casa treinar, ela passa o dia inteiro batucando, sabe? O dia inteiro. Deus. E são pessoas que, tipo, não imaginavam que iam fazer parte...
que nem o treino da Shears semana passada. Quanta gente lá treinando. Eu tirei o chapéu pro treino da Shears, cara. Eu nem consigo falar muito sobre isso, porque é uma das minhas maiores realizações dentro da faculdade, é conseguir ver as Cheers hoje do jeito que tá. Treinando, a galera se dedicando. Me dá vontade até de chorar de falar sobre isso, mas... Pera aí. Mas de verdade mesmo, de verdade mesmo, isso é muito importante para mim, estar ali hoje com eles, ver eles evoluindo. Não só as Cheers, a bateria também. Eu acho que a Atlética hoje está assim, num patamar muito alto. E graças a todos que estão trabalhando para isso. E é isso, eu sou muito grata mesmo por todos e por eu ter um dia tido vontade de entrar e estar lá até hoje. Falando sobre o Halber também, eu nunca vou esquecer o dia que a gente estava jogando hand e estava faltando goleiro e o Halber foi lá para jogar com a gente. Acho que foi a primeira vez que ele foi e eu pensava assim, meu Deus, cara, olha meu professor de genética aí jogando com a gente. É muito legal esse sentimento que a gente tem, é importante mesmo. Acho muito legal. É o goleiro. O professor fez uma goleiro. prova difícil. Pá, bolada no professor. Pode. E uma das coisas que mais chama a atenção é que eu pego por mim, quando eu entrei na faculdade, a FAG já era, a nossa Atlética já era gigante, a faculdade já era gigante, mas a gente vem construindo, com o decorrer dos anos, algo que está se tornando gigante. A gente tocou no intermédio com a bateria com 14 pessoas. Nossa. Hoje em dia a gente tem 30 ritmistas para tocar no desafio e tem mais 20 e poucos desafios na base, que são pessoas completamente boas, que só não estão tocando desafio porque não tem instrumento, sabe? Então... Ali pela Cheers também. Você lembra quando tinha 2 estantes só? Sim, hoje a gente tem 40 atletas tá nas louco. Cheers. Nossa Senhora. Quantos eu associados lembro quando eu cheguei, Atlética? tinha, sei lá, 15 pessoas na Quando Cheers. eu entrei, não tinha nem 10. E a gente olhava assim e falava, cara, precisa de gente. Hoje, 50 pessoas. Quando eu entrei no handball tinha 7, hoje a gente tem 10. Não. Mas tá crescendo, claro, tô brincando. Crescendo. É que o handball é um esporte mais... menos comum no Brasil, digamos assim. E assim, pra quem ainda nunca jogou, por exemplo, eu nunca joguei handebol, eu vou lá jogar a primeira vez. É bem complexo, na verdade, pra aprender. O primeiro passo então... é bem complexo, geralmente. Mas nada é impossível, aí, galera que tem interesse. Exatamente, aí, ó. Vocês querem dar bolada no professor? Olha, gente, vocês têm essa oportunidade de dar bolada no professor de biologia celular e genética. Cara, o Fafá pediu da Atlética também. Hoje a gente bate 600 sócios, quase 600, tá batendo. Então, tipo, é mais uma das evoluções. A gente vai construindo durante a faculdade. Tipo, desde que eu entrei, eu tô dentro da Atlética. Então, hoje eu olho e falo, cara, que evolução. Que coisa mais linda, assim, você poder participar disso. Porque sim, todo mundo participa. Mas a gente, assim, pegar à frente e cuidar disso semanalmente, cara, reunião, cuidar junto com a bateria, com as Cheers, com a torcida organizada que a gente tem. Toda semana ali, domingo, maçante, reunião. Mas mesmo assim, é a questão do alívio da tensão e a gente vê muito resultado. Nosso tempo está chegando ao final, então quero agradecer ao professor Halber, nosso amigo. Muito obrigado pelo primeiro episódio, obrigado por aceitar, obrigado por nos dar a honra de estar te atrasando para a sua aula. Acontece. Nossa, quando eu recebi o convite de vocês, fiquei extremamente honrado em saber que eu fui o primeiro a abrir alas para tudo isso aqui. Eu acho que eu fiquei muito feliz em saber que estou conseguindo manter o profissionalismo ao mesmo tempo que eu consigo trazer muita coisa para vocês e tenho certeza e posso afirmar que vocês também trazem muita coisa para mim, muita coisa feliz e fico muito grato por isso e pelo convite. Eu acho que não tinha como ser diferente, né? A gente inicia um projeto assim que estava nas nossas cabeças, muito legal, que a gente quer que cresça muito, com o professor que colocou a gente para dentro da faculdade lá no começo. Então, no primeiro, segundo período, e colocou a gente dentro dos esportes, dentro dos estudos, dentro da atlética, dentro de tudo que a gente queria. Estendeu a mão para a gente e hoje não tinha como ser diferente. Tinha que ser você aqui no hoje, primeiro episódio. Muita graças a você. Parece que não, parece que estão puxando teu saco, mas acabou tuas provas já. Já passaram, não preciso mais. Muito obrigada, professor, então, pela sua companhia hoje, pela conversa gostosa. Obrigada também pelos anos aí na faculdade, pela amizade que a gente criou. Foi uma honra estar aqui com você, ao seu lado. E se encontramos por aí, né? Claro. Chama os alunos de volta lá do bar. Deus me livre. Bora, vem pra aula, galera. Bora Muito estudar. obrigado.
quase chorei, mas muito obrigado pelo convite, gente. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Esse é o primeiro episódio. A gente vai lançar episódios quinzenais, então aguardem os próximos. Cada vez fica melhor. Eu sei que é difícil bater você, né, professor? Mas cada vez a expectativa fica melhor. Muito obrigado aí. Tchau, tchau. Tamo junto. Valeu! Valeu!